Será que o Bitcoin é satânico? Vamos investigar isso. Bem-vindos a mais um vídeo. Recentemente, o senhor Avelino Morgante, entusiasta dos metais e ex-Bitcoiner, publicou um vídeo intitulado "O Bitcoin é satânico?" Enfim, aqui está porque colocou junto, na verdade tem que colocar separado, tá? Porque separado não é necessariamente usado numa frase interrogativa, tá? Também pode ser usado em frases nesse contexto, porque separado e sem acento no que é o mesmo que a razão pela qual, por exemplo, entendeu? Ou por qual razão, tá? Aqui está por qual razão você não deveria investir. Por qual razão você fez isso? Perceberam? Então, tá aqui uma dica de gramática, tá? Para vocês. Aqui está por que você não deveria investir. Pois bem, ele vai colocar as razões espirituais, tá? Como vocês bem sabem, esse canal é de um católico, tá? Entusiasta da escolástica e que vê o Bitcoin como uma boa alternativa para quem quer se livrar das garras do Leviatã. No entanto, eu não sou o que chamo de maximalista, tá? Eu não sou um idólatra do Bitcoin, do nível que é, por exemplo, o 38, que fala muitas verdades, mas também há muitas viagens e exageros, tá? Da parte dele. Aqui, eu vou falar do Bitcoin usando a razão, analisar os argumentos à luz do método escolástico, tá? E dentro também à luz, principalmente da doutrina católica, e realmente verificar se há algo de espiritualmente muito errado com o Bitcoin. A primeira coisa, antes que me perguntem, essa imagem horrorosa, tá? Eu que fiz no IA do Google mesmo, tá? Porque eu queria uma imagem rápida para gravar esse vídeo. Então, vamos continuar. O primeiro argumento dele é que o Bitcoin, ele foi lançado por Satoshi Nakamoto, pseudônimo da figura anônima por trás do Bitcoin, e que ele lançou no dia 31 de outubro, justamente por ser a data de Halloween, uma festividade pagã, onde se envolve sacrifícios humanos e outras coisas aberrantes, tá? Outras aberrações. No entanto, eu não sei se ele é católico, tá? Eu ouvi dizer que ele estaria se aproximando. Pois bem, senhor Avelino, se você tiver alguma simpatia pelo protestantismo, é bom lembrar também, dia 31 de outubro é a data oficial da Reforma Protestante, tá? É a data oficial onde Lutero começou publicamente a ser um servo de Satanás. Ele já era antes, né? Mas ele deixou bem claro a partir dessa data. Coincidência? Bem, talvez sim, talvez não. Como católico, eu não acredito em coincidências, tá? Pode ser uma escolha deliberada, ou pode ser uma coincidência permitida por Deus, eu não sei. Mas no caso do dia 31 de outubro, sobre o lançamento do Bitcoin, talvez não tenha nada demais. Talvez. Eu não sei quais são, tá? Quais são as crenças particulares do Satoshi Nakamoto, também não me interessa. Talvez seja protestante.
Talvez ele seja protestante. E eu não acredito que ele seja católico ou mesmo religioso, tá? Mas vai que ele é protestante e quis homenagear a reforma protestante com isso. O Avelino ainda coloca ainda 2 vídeos, tá? De padres, o Duarte Lara e um outro que desconheço, para reforçar o ponto dele, que talvez seja um indício de que ele seja católico já, né? Já que esse vídeo aí é depois dele dizer que estava se aproximando, quando eu vi a entrevista dele. Mas não ajuda muito, tá? Não reforça a argumentação dele. É possível que o Satoshi Nakamoto seja um capirotista, um cultor do tinhoso, que deliberadamente resolveu fazer desse jeito. O Satoshi Nakamoto poderia muito bem caprichar e lançar às 3 da manhã. Não sei se ele fez isso, tá? Mas ainda que fizesse, tornaria o Bitcoin satânico? Bem, não. Vou dar um exemplo. Quem inventou a flauta e a cítara? Segundo a Sagrada Escritura, tá? Jubal, descendente de Caim. Vejam só. Isso faz a flauta e a cítara serem satânicas? Não. Tá? E a partir daí que o Avelino vai se complicar. Porque ele pode entender muito bem de finanças, ele pode muito bem entender de economia, muito mais do que eu, diga-se de passagem. No entanto, aqui é necessário fazer diversas correções, porque não me parece que ele seja versado em lógica, metafísica, né, ou mesmo teologia. Mas vamos ao próximo argumento, que aí ele vai mostrar que realmente não domina bem esses pontos. Agora, o Avelino, ele diz que o Bitcoin é essencialmente mau, tá? É um artefato essencialmente mau, já que é satânico, e porque os seus fins são criminosos, assim como, por exemplo, contraceptivos na doutrina católica, tá? Ou acessórios eróticos, como vibradores, são, por sua finalidade pecaminosa, são maus. Na verdade, Bitcoin tem finalidade má, então, porque é uma finalidade pecaminosa, logo é mau, mas mesmo assim, olha a descrição aí que eu deixei aqui na tela. Para todo tipo de investimento, do ouro ao Bitcoin, não importa quem está certo. Olha bem, não importa quem está certo. O que importa é que você lucre, mesmo que seja com algo cuja finalidade é má, como o senhor Avelino diz do Bitcoin. Isso é incoerência, senhor Avelino. Isso é incoerência. O que você está fazendo aí? Entendeu? Seja coerente. Mas vamos ao outro argumento. Eu sei que tem os idólatras do Bitcoin, tá? Mas também tem idólatras de bezerros e outros animais. Isso faz com que os animais sejam maus? Mas vamos lá. Depois ele disse que todos, ele não colocou exceção, todos os mineradores de Bitcoin são portadores de um material criminoso envolvendo menores de idade, que eu não vou dizer aí, o senhor Avelino disse aí em seu vídeo, vocês vejam, tá? Depois vou colocar o link na descrição. Logo, o Bitcoin é mau. E também o Bitcoin ajuda a movimentar o crime, como ele diz aí, usando uma notícia do Portal Digital. E, de fato, tem criminosos usando o Bitcoin por conta da... E agora, por que usa o Bitcoin? Porque por conta da sua criptografia, tá? Não há como rastrear, ou é muito difícil de rastrear, e que, portanto, para eles é conveniente.
Só que tem uma coisa: o Bitcoin também é conveniente para se livrar da garra do Leviatã. É conveniente também para não ser roubado pelo Leviatã. Aliás, como muitos aí, como todos vocês e eu também, nós somos diuturnamente roubados pelo Leviatã, a ponto de nos colocar em uma situação de dificuldade financeira e outras coisas mais, tá? Agora, por que isso não é levado em consideração? E há alguma prova de que todos os mineradores de Bitcoin são portadores de materiais criminosos? Aliás, existe alguma prova, algum indício, alguma evidência, alguma demonstração? Será que o senhor Avelino é capaz de formular um silogismo válido para demonstrar a maldade do Bitcoin? Eu acho difícil. Aí, depois, ele enfatiza, ele meio que repete, né, o que ele disse antes. O Bitcoin é usado para lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, tráfico humanos e por ditaduras. Como se nada disso existisse antes do surgimento do Bitcoin. Não é verdade? É claro que alguns vão objetar, Takaki. Tudo bem que isso existia antes do Bitcoin. Tudo isso daí. O tráfico de escravos era feito com ouro, tá? E prata. No entanto, a criptomoeda, como o Bitcoin, potencializa isso por conta da sua dificuldade de rastreio e investigação. Não é verdade? Ou seja, o Bitcoin pode não ser a causa desse mal, mas ele o potencializa. Eu não discordo disso, meus amigos. Eu não discordo disso. Mas sabe que existem... Sabe uma coisa que potencializa o mal também? Arma de fogo. Tá? Uma coisa é a possibilidade de você reagir a um assalto praticado com um cara portando uma faca. Outra coisa é você reagir a um assalto com um cara portando uma pistola. Eu sei, e nesse caso a pistola potencializa esse mal. No entanto, não significa que as armas devam ser proibidas ou que devam ser desaconselhadas. O que se recomenda, o que é? Que você também tenha uma arma para se proteger. Mutatis mutandis, o mesmo se aplica ao Bitcoin. Parece que ele não vê que algo como o Bitcoin, moralmente neutro, qualquer coisa moralmente neutra pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Assim como arma de fogo é uma coisa, assim como a produção de energia nuclear é outra. Você pode, com uma usina nuclear, você pode abastecer populações de um país inteiro com uma única usina. Ou você pode construir uma bomba nuclear para jogar nas cidades, como fizeram em Hiroshima e Nagasaki. Agora, cadê a prova da maldade do Bitcoin? Uma coisa é ele ter a sua opinião sobre Bitcoin, sobre a sua segurança e não sei o quê. Outra coisa é dizer que o Bitcoin é satânico por conta disso. Bem, mas vamos continuar. Logo, ele coloca tweets de pessoas que idolatram o Bitcoin. É verdade, né? Ele desaconselha o Bitcoin porque tem idólatras. Logo, devemos desaconselhar a criação de gado porque tem gente que idolatra bezerros, né? Mas enfim, esse ponto aí também não nos interessa. Creio que já está bem respondido. E depois ele reitera que todos os mineradores são armazenadores
conteúdos criminosos, os produtores de conteúdos criminosos, e quem compra isso está financiando. Pelo amor de Deus, né? Há diversos meios de minerar Bitcoin. Então, se eu começar a minerar Bitcoin, se eu instalar máquinas aqui em casa para minerar Bitcoin, automaticamente já me torno criminoso. E armazenador de conteúdo criminoso. Por favor, né? Pois bem, vamos continuar. E depois, o Avelino diz que ele aponta que é errado idolatrar a prata e o ouro, mas ele deixa bem claro que, como tudo que Deus criou é perfeito, a prata e o ouro são perfeitos. E que há todo um significado espiritual por trás do ouro. Porque o ouro foi usado no tempo de Salomão, a Arca da Aliança foi revestida com ouro. Mas ele omitiu que o ídolo bezerro de ouro é de ouro. E que portanto, o Bitcoin ele é imperfeito porque foi criado por homem. Ele até diz que acha que foi criado por homem. Senhor Avelino, o Bitcoin é uma criação humana, tá? É uma criação humana. Então, é óbvio, tá, que foi um homem. Ainda que um computador possa desenvolver, a depender do algoritmo e da programação, ainda assim vai depender de algo feito por mãos humanas. No entanto, acredito que o Avelino ele não vai vender o ouro da mesma maneira que ele extraiu da natureza, né? Ou a prata. Ele vai vender em formas de barras, que já temos aí algo feito ao modo humano. Ainda que as partes naturais do Bitcoin sejam mais remotas. E veja, eu não estou dizendo aqui que o ouro, e por ser, digamos assim, confiscável pelo Leviatã, porque qualquer agente do Estado que invada a sua casa vai ficar com seu ouro, não significa, tá, que não podemos considerar o ouro superior ou inferior ao Bitcoin. A discussão não é essa. A discussão é se o Bitcoin é satânico ou não. Quando ele já vai por esse lado, tá, ele já está desviando do assunto. Só porque a naturalidade do Bitcoin é mais remota do que de uma barra de ouro, significa que o Bitcoin é satânico? O Bitcoin é, antes de tudo, um protocolo, tá? Antes de tudo. Que é uma criação humana? É uma criação da inteligência humana, e a inteligência humana foi criada por Deus e infundida na nossa alma por Deus. Deus criou a nossa alma já com potencialidade para raciocinar. Então, sim, o Bitcoin ele é pura criação da inteligência humana. Mas isso torna o Bitcoin mal? O Avelino diz que estuda a Bíblia, a Sagrada Escritura. Louvável. Tá? Até porque sabemos, a Sagrada Escritura, ela é de inspiração divina. A Sagrada Escritura tem por autor o próprio Deus. No entanto, ele foi escrito sob uma linguagem humana, tá? Com palavras humanas. Ela foi escrita com signos desenvolvidos artificialmente por humanos, dando assim uma característica de naturalidade remota tanto quanto, ou quase tanto quanto do Bitcoin. Então isso não vale como argumento. Ok, mas vamos somar todos os fatores, tá? Primeiro, criado no dia 31. Segundo, uso frequente para finalidades más. Terceiro, a sua inferioridade metafísica, que eu concordo nesse ponto, perante o ouro. Já que a naturalidade do Bitcoin é mais remota
que é a do ouro. Ok. Isso torna o Bitcoin mal? Não. Né? Porque isso já foi respondido ao longo do vídeo. Tá? Então, meus amigos, não tem por que dizer que o Bitcoin tem um problema espiritual por trás. Tá? Não há problema espiritual por trás. Senão, teria que ter problema espiritual por trás da internet, teria problema espiritual por trás da própria moeda Fiat, que, aliás, essa sim é problemática. Creio que o Avelino deva concordar comigo, já que ele é um libertário, entusiasta dos metais, mas não idólatra, né? Graças a Deus. Mas demonizar o Bitcoin como ele fez nesse vídeo, tá? É simplesmente inadmissível, tá? Inadmissível. Eu realmente não sei o que ele fez para gravar um negócio desses. Eu espero que, aliás, como católico cristão, eu devo presumir que foi com uma boa intenção. Mas eu recomendo ao Avelino que estude não apenas a Sagrada Escritura, tá? Ou melhor, antes mesmo de estudar a Sagrada Escritura, forme uma base sólida sobre os fundamentos da lógica, os fundamentos da física geral aristotélica e da metafísica, tá? Antes de se aventurar a ler a Sagrada Escritura. E fundamente os seus raciocínios também em bases sólidas. Então, eu poderia, por exemplo, dizer que o Richard Nixon escolheu o dia 15 de agosto de 1971 para acabar de vez com a convertibilidade do dólar em ouro, somente porque foi justamente o dia da Assunção de Maria. Não faria sentido, né? Se bem que eu coloco isso implícito no meu vídeo sobre Jack Island. Mas não faz sentido, tudo bem? Então, meus amigos, é o que tenho a dizer, tá? Eu achei infeliz, muito infeliz o vídeo do Avelino Morgante. Ele tem conteúdo interessante, mas quando ele resolve falar de Bitcoin, ele costuma falar coisas infelizes e desta vez ele se superou profundamente. Eu espero que ele volte atrás, eu espero que ele prive esse vídeo ou exclua, não sei, tá? Mas realmente o nível é vergonhoso. Então, encerro por aqui, tá? Considerem se tornar membro do canal. Fique com Deus e até um próximo vídeo.